Eu creio que a identidade é muito fácil você ver quando você está na sua carteira de identidade, você vai lá ver quem você é, segundo o estado, né? Segundo o estado que você está, segundo o país que você está. Então a identidade é fácil você identificar. Agora, a identidade de Deus é uma identidade que é conseguida através da sua entrega a Deus, né? A sua vida a Deus. Então você passa a ser um filho de Deus quando você coloca Ele como um pai, como Jesus passa a ser na tua vida, salvo pela sua decisão de se entregar a Jesus. Então nós temos aí uma relação espiritual. No momento que você se posicione a entrar num lugar, né, de ser filho de Deus, né, de ter Jesus no seu coração, e com isso você quebrar, né, todo o poder do pecado sobre a sua vida, então você passa a fazer parte de um reino. Aí o que é um reino, né? O reino, você é o cidadão de um reino. O que é um cidadão de um reino? Você passa a entender o mundo espiritual, a sua perspectiva de vida e todas as coisas que acontecem tem uma perspectiva espiritual. De quê? Do reino. O que vem a ser isso? Você passa a entender que Deus quer que você avalie, cresça, se veja como Ele quer que você se torne. Naquele momento você passa a fazer parte de um crescimento, você vai começar a buscar a imagem e semelhança de Cristo. Isso é uma coisa difícil? É, porque entre o que eu sou até ser aquilo que Deus espera que eu seja, aonde eu estou? Você está na identidade de ser um cidadão do reino de Deus. Você é um filho de Deus. E aí você tem a possibilidade de domínio sobre todas as coisas. Esse domínio é dado não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. Então o poder de Deus confere a você a possibilidade de você tomar posse de várias coisas na sua vida. Por exemplo, da sua capacidade de entender as situações na perspectiva espiritual. Até ali você só tinha uma perspectiva. Quando você começa a colocar a espiritualidade sua, exercendo a sua espiritualidade sobre as situações, a sua identidade vai te mostrar, o seu relacionamento com Deus vai te mostrar que você tem muitos dons, muita capacidade de viver coisas espirituais que só tem a explicação através do poder de Deus. Através desse poder de Deus, desse lugar que você vai entrar no reino, que você começa a entender, então eu tenho coisas dentro de mim que Deus já me deu, me conferiu, que além de ser cidadão, eu também tenho uma identidade, eu tenho uma capacidade de poder explorar isso, de poder viver isso de uma forma plena através desse poder. Sim, aí você tem a identidade do reino, né? Você é um filho de Deus, você passa a fazer parte de um poder sobrenatural, você passa a entender as situações com esse poder, caso você queira. Caso você queira, você tem um monte de lugar que você poderia, através de você ser um cidadão, se você é um cidadão europeu, você pode entrar lá na Europa, se você é um cidadão americano, você também pode ficar nos Estados Unidos quanto tempo você quiser. Agora, quando você é um cidadão do reino, você pode explorar o mundo espiritual. Você pode entender, tem a capacidade de enxergar coisas que você nunca imaginou. A razão pela qual situações acontecem com você, a razão pela qual você toma decisões. Então não é só um buscar o seu interior e saber quem você é. Claro, você tem que examinar você mesmo, você tem que buscar em Deus onde você precisa trabalhar dentro de você. Mas essa relação não é uma relação entre você e você mesmo, é uma relação que passa por Deus. Deus quer te ensinar a você enxergar a você mesmo com a sua nova identidade, a identidade de Cristo. Esse lugar te confere a capacidade de usar coisas dentro de você que até então estão trancadas, simplesmente que você não sabe usá-las. Então você vai descobrir dons espirituais, você vai descobrir percepções espirituais, você vai estar dentro de um reino espiritual, você vai estar dentro de um lugar em que até então você nunca teria nem imaginado que existisse. É como uma pessoa, né? Às vezes a gente chama que algumas pessoas que vivem muito longe do mar, o carioca está perto do mar, sabe o que é o mar, né? E vamos imaginar que você vive numa montanha e você nunca chegou perto de uma praia, dentro do mar. E não só você vai chegar perto de um mar, como você vai mergulhar
Vamos imaginar que você está aqui como carioca, aquilo ali para você é comum. O reino de Deus, quando a gente começa a entender, é como uma pessoa que nunca viu o mar, e não só vê o mar como mergulha. Olha que mundo, olha os peixes, olha que coisa linda, que eu nunca imaginei que esse mundo fosse tão profundo, tão verdadeiro. Então, quando você assume essa identidade espiritual, todas as coisas passam a ter uma outra visão, uma outra percepção. Você passa a entender que processos, muitas vezes, de que você passa uma aflição, na verdade, te dá o conhecimento de dominar sobre coisas, te dá o conhecimento de superação. Então, a sua perspectiva muda sobre tudo. Então, a identidade em Cristo, a identidade espiritual, tem uma relação direta com Deus, diferente de qualquer tipo de identidade. Quando você assume isso, então você vê que tem um mundo a ser explorado, porque nem mesmo você se conhece. E onde você vai encontrar isso? No manual de instrução chamado Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver o que essa identidade te possibilita. Você tem uma possibilidade infinita, mas à medida que você conheça a palavra e conheça um relacionamento com Deus. Também não adianta você só ler a Bíblia sem um relacionamento com Deus, não vai fazer no menor sentido. Existe uma entrega. Eu quero aprender a ver as coisas de uma maneira diferente. Isso só se dá quando você tem essa identidade em Cristo, quando você assume a postura do reino de Deus, de você estar nessa identidade, nesse lugar espiritual, tendo a sua percepção totalmente voltada a aprender a ser uma nova criatura. Você deixa de ser aquela pessoa antiga, aquela pessoa que tinha situações em que você não conseguia lidar, e você começa a se movimentar para crescer espiritualmente, começa a se movimentar a entender as situações de maneira diferente. Isso faz uma diferença, isso faz uma mudança. Aí é que Deus te mostra a sua identidade. Mas tem uma referência, a palavra de Deus, a Bíblia.